Primeiro livro dos Reis, 11, 14 até o 25. Os irmãos podem passar os slides e nós vamos lendo o texto sagrado. Bom, meus irmãos, nós estamos na quarta parte do primeiro livro dos Reis. Nós já atravessamos aí uma boa jornada dentro do livro dos Reis, estudando três partes importantes. As duas primeiras partes, nós verificamos que tratou aí da ascensão de Salomão ao trono e também da construção, da grandiosa construção que Salomão fez. Na terceira parte, nós vimos que o texto ressalta o testemunho aí, né, da grande sabedoria de Salomão. Nós começamos recentemente uma quarta parte, no capítulo 11, que trata do triste declínio de Salomão e a sua infidelidade à aliança. Nós vamos dividir esse capítulo que trata desse declínio espiritual de Salomão em três partes. Nós estamos agora, então, vamos para a segunda parte que trata do declínio de Salomão. Pode passar. No contexto anterior, no estudo anterior, nosso assunto da quinta-feira passada, começando a estudar sobre o declínio de Salomão, nós enfatizamos ali a sua infidelidade à aliança, e a sua infidelidade se deu através de vários elementos, né, especialmente relacionada ao julgo desigual, seus vários casamentos com diversas mulheres de nações que não eram nações monoteístas, né, e essas mulheres adoravam a outros deuses. Isso corrompeu o coração de Salomão. E o outro elemento bastante importante foi, portanto, a idolatria. Essa foi a quebra, então, da aliança que Salomão fez. Deus, neste mesmo assunto, nessa mesma perícope, Deus ele promete dividir o reino. E Deus diz que não vai dividir o reino nos dias de Salomão por amor à sua aliança, a aliança que ele fizera com Davi. Então, Deus ainda demonstra misericórdia e não ali destina de uma vez por todas, né, o seu juízo sobre a vida de Salomão. Veja, meus amados, que Deus ele é grande em misericórdia, grande em paciência, né? Ele avisa o seu povo, ele realmente trata o seu povo de uma maneira benevolente, e até mesmo nos nossos erros, nas nossas faltas, nós não podemos dizer que Deus não é misericordioso. Deus é paciente, ele é longânimo. Então, meus amados, nós vimos isso, essa primeira parte, versículo 1 até o versículo de número 13, e hoje nós vamos enfatizar versículo 14 até versículo de número 25. Pode passar o slide? E o nosso assunto de hoje, então, acho que eu não coloquei o slide a respeito do assunto aí, né? Mas o nosso assunto de hoje é a rebelião que foi levantada contra Salomão, e essas rebeliões que o próprio Deus levantou contra Salomão vieram externamente. Em uma outra perícope, em outro trecho, nós vamos perceber que Deus levantou também rebeliões internas contra Salomão. Mas, a princípio, Deus ele levanta rebeliões externas ao reinado, contra o reinado de Salomão. Deus levanta diversos adversários para perturbar o reinado de Salomão como consequência da infidelidade de Salomão. Então, meus amados, embora Deus permitisse que Salomão continuasse no trono, olha só a linguagem que eu estou usando, né? Deus mesmo começa a perturbar o reino de Salomão como uma consequência da desobediência de Salomão à aliança. Então, nós percebemos nas três primeiras partes do primeiro livro dos Reis a ascensão de Salomão ao trono, a glória do reino de Salomão, a obediência, a sabedoria de Salomão, e capítulo 11, a quebra da aliança e ali o declínio, né? Só vai indo um abismo, chama outro abismo, e o reino de Salomão vai indo ali, como a gente costuma usar no linguajar, né? Vai indo para o buraco, infelizmente. Todavia, meus amados, é claro, isso não significa que Deus não está no controle de todas as coisas. Pelo contrário, esse é um dos textos que também ressalta o controle de Deus sobre todas as coisas. Amém, meus amados? Então vamos ler? Nós vamos dividir esse texto em duas partes bem claras. Na primeira parte nós veremos que Deus levanta Hadade
contra Salomão. Haddad aqui não tem nada a ver com nenhum político, viu? O nome é parecido, né? É um nome parecido mesmo, né? Antes que vocês possam mencionar, né, a gente faz essa brincadeira, né? Mas Haddad aqui, Deus levanta Haddad contra Salomão. Em uma segunda parte, nós vamos ver que Deus levanta outra figura, né, outro homem, também contra Salomão. E percebam que todos esses dois homens que Deus levanta contra Salomão, eles vieram de fora de Israel. Então, são ameaças ao reinado de Salomão, ameaças a Israel, que vêm de fora de Israel. É importante a gente notar isso. Vamos ler então o texto sagrado? O texto diz o seguinte, a palavra do nosso Deus. Levantou o Senhor contra Salomão um adversário. Quem que levantou o adversário contra Salomão? Deus fez isso, tá? Então Deus tem um papel ativo aqui. Deus é aquele que controla todas as coisas. Deus levantou então o adversário contra Salomão. Quem era esse adversário, segundo o nosso texto? Haddad, o Edomita. Este era da linhagem real de Edom. Então, a palavra Edom, irmãos, ela faz uma referência a um povo que surgiu da descendência de Esaú. Edom significa vermelho. Esse era um apelido de Esaú. Um dos apelidos de Esaú, como lembrança ali de sua característica física, pelo fato de ele ser ruivo. E os edonitas eram descendentes de Esaú, está registrado em Números capítulo 20, versos 18 ao 21, uma região que ficava ao sul do Mar Morto. Então havia ali uma nação, o povo de Deus tinha guerreado contra essa nação, né? Esses descendentes de Esaú viraram um povo muito forte, só que inimigos do povo de Deus. Davi guerreou contra essa nação e não sobreviveu ninguém praticamente da linhagem real, exceto Haddad. Ele sobreviveu e ele buscou exílio no Egito, e quando ele estava lá no Egito, ele teve a brilhante ideia de voltar para a região ali de Israel e lutar contra o reinado de Salomão. Então, vamos acompanhar a sequência da narrativa. Versículo de número 15 diz o seguinte: porque, estando Davi em Edom, e tendo subido Joabe, comandante do exército, a sepultar os mortos, feriu todos os varões de Edom. Essa é uma referência a uma guerra anterior que tinha acontecido. Versículo 16, os irmãos podem ler? Bom, Haddad, então, irmãos, ele foi o único membro sobrevivente dessa família real de Edom após essa esmagadora vitória de Davi sobre aquela nação. Isso está registrado em 2 Samuel, capítulo 8, e primeiro livro das crônicas dos reis de Israel, no capítulo 11. Então, meus amados, nós observamos aqui que Deus levanta este homem, Haddad, levanta esse homem para guerrear contra Salomão. Bom, existe um registro que eu quero ler para os irmãos, 2 Samuel capítulo 8, versículo 14, diz o seguinte, se referindo a esse momento, né, a essa guerra. Pôs guarnições em Edom, em todo Edom pôs guarnições, e todos os edonitas ficaram por servos de Davi, e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Versículo 17, continua a nossa narrativa falando de Haddad, e diz o seguinte: Haddad, porém, fugiu, e com ele alguns homens edonitas dos servos de seu pai para ir ao Egito. Era Haddad ainda muito jovem, então ele foi um dos sobreviventes naquela ocasião. Versículo 18, partiram de Midian e seguiram a Parã, de onde tomaram consigo homens e chegaram ao Egito, a Faraó, rei do Egito, o qual deu a Haddad uma casa, ele lhe prometeu sustento e lhe deu terras. Achou Haddad grande mercê por parte de Faraó, e veja, irmãos, esse Faraó que tinha uma aliança com Salomão. Ele tinha feito uma aliança com Salomão, Salomão tinha casado com uma das filhas de Faraó, e este mesmo Faraó que estava ali dando apoio a Haddad. Claro que não necessariamente uma coisa estava ligada com a outra, mas Deus utiliza-se da sua providência para realizar aqui aquilo que ele quer.
Então, meus amados, versículo de número 19, os irmãos podem ler? Vinte. Aqui a coisa muda aqui, né? Na narrativa, versículo de número 21. Tendo, pois, Hadade ouvido no Egito que Davi descansara com seus pais, e que Joabe, comandante do exército, era morto, disse a Faraó: deixa-me voltar para a minha terra. Então ele estava bem lá, tinha apoio de Faraó, mas não tinha nenhum motivo, né, para que ele voltasse para a terra dele, né, sendo que ele estava bem ali. Versículo de número 22, então Faraó lhe disse. Faraó, inclusive, até achou estranho, né, o fato de ele querer voltar para a sua terra, sendo que ele tinha ali todas as condições, todo o favor, como o texto diz, a mercê, o favor do rei. Então Faraó lhe disse: pois que te falta comigo, que procuras partir para a tua terra? Respondeu ele: nada, porém, deixa-me ir. Veja que o próprio texto indica que não há tantas justificativas assim, né? Do ponto de vista humano, para que Hadade saísse dali, voltasse para a região de Israel e intentasse ali contra o reino de Salomão, fizesse algumas rebeliões contra o reino de Salomão. Mas o texto nos mostra qual é o panorama geral, né? O panorama geral é: Deus fez isso. Deus estava operando. Deus estava agindo. É Deus que estava arquitetando isso. Então, meus amados, essa é a primeira narrativa do nosso texto. A segunda narrativa, pode passar, Deus levanta mais alguém. É um homem chamado Rezon. Deus levanta esse homem contra Salomão. Versículo 23 até o versículo 25, vou mostrar a descrição deste Rezon, que era líder de um bando de saqueadores. Ele se torna adversário contínuo de Israel e essa guerra contínua vai enfraquecendo o reinado de Salomão. Vamos ver como que se desenvolve essa narrativa, meus irmãos? Versículo 23 até o 25. 23. Também Deus levantou a Salomão outro adversário. Quem é esse? Rezon, filho de Eliada, que havia fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zobá. Nós não temos informações a respeito especificamente de Rezon na Bíblia, mas temos informações aqui do contexto, né? Ele estava dentro do contexto da guerra que Davi tinha levantado contra a Síria, e ele era um dos sobreviventes, embora naquele momento o texto não estivesse citado este homem, Rezon. Versículo 24, os irmãos podem ler? Bom, então, ele foi um líder civil, né, que liderou uma rebelião e fez guerra contra o reinado de Salomão. Versículo 25, este foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão. Esse perturbou bastante o reinado de Salomão. Fez-lhe mal como Hadade, detestava Israel e reinava sobre a Síria. Então, ele causa grandes problemas na parte do norte, na Síria, né, que é na região de Damasco, enquanto Hadade causou grandes problemas na parte sul de Israel, na região de Edom. Para que a gente entenda um pouco essa questão geográfica, pode passar? Tem um mapa. Esses dois mapas são iguais, só que um mapa está aumentado, o outro é menor. Então, esses dois mapas demonstram o reinado de Salomão, que todas essas linhas juntas, né, formam o reinado de Salomão, porque o reinado de Salomão foi maior que o reinado de Saul e maior do que o reinado, em termos de abrangência geográfica, maior do que o reinado de Davi também. Então, percebam que na região sul está Edom, tem um nome ali, né, na região sul, escrito Edom, não sei se vocês conseguem enxergar. No mapa aumentado ali, acho que fica mais fácil de enxergar, né? Edom. E percebam que no norte
é Damasco. Então, Haddad ataca por um lado e Rezon ataca por outro. Haddad ataca pela região de Edom e Rezon ataca lá pela região norte, né, região de Damasco. Tudo bem, meus irmãos? Alguma questão? Alguma pergunta? Os irmãos estão familiarizados com essa região do Oriente Médio, né? O Mar Morto ali é onde está tendo todas essas guerras de hoje em dia, e a maioria dessas guerras, né? Dos nossos dias. Então, veja, o que estamos querendo demonstrar com esse mapa é que, de certa maneira, Deus encurralou o reinado de Salomão. O próprio texto está dizendo, né, que ele levantou inimigos ao sul e inimigos ao norte externo. Só que Deus levantou também inimigos dentro de Israel, só que isso a gente vai analisar na próxima quinta-feira, se vivo estivermos, se Deus quiser. Vamos às nossas aplicações? Então, nós temos 3 aplicações importantes desse texto, e a primeira é muito óbvia, muito clara, e o próprio texto está querendo demonstrar isso, né, para a gente, que a desobediência traz consequências amargas. Tudo aquilo que aconteceu com Salomão, inclusive o castigo de Deus, Deus levantar inimigos contra Salomão, é fruto da desobediência de Salomão. Então, os irmãos podem ler aquilo que está descrito do lado do homenzinho que está andando? Se Deus não tiver misericórdia, a desobediência tem o seu preço na eternidade. Nessa vida, também. É claro que a misericórdia de Deus é muito grande. Todavia, há uma consequência natural dos nossos erros. Mesmo que Deus muitas vezes nos perdoe de nossos erros. Há consequências que são naturais. E a vida é assim. Você pega, por exemplo, a gente olha para a saúde, né, para a dieta, né, aquilo que a gente come. Se a gente comer todos os dias, né, ali de uma maneira equivocada, a gente comer muito açúcar, muito... o que vai acontecer com a gente? A consequência vai ser algumas doenças relacionadas ao açúcar, doenças relacionadas a problemas de coração e assim por diante. Veja, isso é uma prova de que há coisas que são consequências naturais das nossas atitudes. Nós tomamos, né, algumas atitudes e depois nós colhemos ali as consequências das nossas atitudes. A gente pode dizer que é assim espiritualmente também, que Deus ele nos disciplina. Eu não vou usar a palavra castiga, porque Deus castiga muito forte para os filhos de Deus, né? Deus ele não traz o mal aos seus filhos com o objetivo de derrubá-los, mas com o objetivo de discipliná-los. Então Deus traz a disciplina sobre os seus filhos. E tudo isso está registrado na Escritura. Deuteronômio 28:15 diz o seguinte: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Aquelas maldições descritas em Deuteronômio: maldito você vai ser na casa, maldito você vai ser no campo, e assim por diante. O apóstolo Paulo diz em Gálatas 6:7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Salomão aqui colhe, então, as consequências naturais. Por isso, meus amados, nós devemos valorizar a obediência a Deus em todos os aspectos da nossa vida. Quando nós temos que tomar decisões difíceis, temos que tomar atitudes, temos que fazer escolhas, nem sempre é fácil fazer escolhas que glorifiquem a Deus. Veja, Salomão muitas vezes errou no afã de acertar. Ele fez alianças políticas com o objetivo de ter o poder em suas mãos. Talvez ele até se justificasse diante dessas alianças. Quando nós temos objetivos na nossa vida e nós nos vemos diante de decisões que devemos tomar, especialmente em momentos difíceis, é aí que nós somos tentados a desobedecer à lei de Deus. Aí que nós somos tentados a tomar uma atitude que não glorifica a Deus e às vezes nós racionalizamos essas atitudes. Por quê?
obedecer a Deus, irmãos, é sempre mais difícil do ponto de vista humano. Portanto, meus amados, diante dos nossos dilemas, da nossa administração da nossa própria existência, a gente tem que tomar as atitudes corretas, independente dos resultados. A gente tem que optar pelo poder do Espírito Santo. Claro, nem sempre conseguimos, né? Mas esse é um ensinamento bíblico, por aquilo que glorifica a Deus, ao invés daquilo que vai nos beneficiar ou aquilo que dá certo. Nós devemos orar, devemos buscar obedecer ao nosso Deus, porque certamente as nossas desobediências trarão consequências amargas para nós e para os nossos familiares, para a igreja e assim por diante. É claro que aí entra a graça de Deus, né? Que faz com que haja perdão, né? Haja oportunidades para nos arrependermos. E claro, sim, a graça de Deus ela é abundante, nós não podemos menosprezar isso, o poder também da graça de Deus. Você pode abrir a sua Bíblia? Provérbios 16, 9. Provérbios 16, 9. E nós vamos para o nosso segundo ponto agora. Podem ler, irmãos? Isso. Agora, Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Podem ler? Isso. Esses dois versículos têm a ver com o nosso segundo ponto, a nossa segunda lição importante, eu gostaria que fosse projetado, a nossa segunda lição importante, que é Deus é soberano sobre as ações humanas. É o segundo ponto. Próximo. Isso, Deus é soberano sobre as ações humanas. Esses dois textos que nós lemos demonstram como Deus conduz, como Deus é soberano, como Ele age nas ações humanas, de modo que as pessoas fazem aquilo que já está dentro da vontade de Deus. Esse é um ponto complicado do mundo evangélico entender, né? E aí, geralmente, os reformados, os calvinistas, os presbiterianos, trabalham melhor com esse assunto, têm uma visão mais clara a respeito desse assunto, e nós vamos trabalhar um pouco esse assunto aqui, tá bom, irmãos? Podem ler aquilo que está escrito abaixo? Veja, quando nós olhamos para Haddad e Rezon, Deus não falou para eles lutarem contra Salomão. Deus não apareceu para eles, dizendo assim, vai lá e se levanta contra Salomão. Eles sentiram o desejo no coração deles de fazer isso. Eles sentiram o desejo. Rezon, Haddad se lembraram de um momento em que Israel havia vencido o seu povo e eles sentiram no coração, eles se lembraram, eles ouviram falar que agora não era mais Davi que estava ali no poder, que não era mais Joabe, que era o chefe, o general que havia morrido, e dali eles sentiram em seus corações o desejo de voltar àquela região e de lutar contra Israel. E o texto está dizendo que Deus controlou isso, que Deus é quem fez isso. Olha só que coisa maluca, né? Então, irmãos, o mundo evangélico hoje olha uma coisa dessas, e o que eles dizem? Eles não aceitam aquilo que está na palavra. O que está escrito nesse texto é que o ser humano toma decisões e Deus tem um controle sobre essas decisões e pronto. E Deus está conduzindo o mundo todo, por mais que as pessoas tomem as suas decisões livremente, veja, elas não são forçadas a tomar as suas decisões. Existe uma certa liberdade, existe uma responsabilidade, mas de uma maneira misteriosa que nós não sabemos explicar, Deus é soberano sobre as atitudes humanas e está conduzindo a história. Como que as pessoas, o mundo evangélico, vê essa verdade que nós estamos tratando aqui?
eles vêm de diversas maneiras equivocadas. Uma delas é dizer, não, o ser humano tem livre-arbítrio. E é o ser humano que vai conduzindo o seu destino. Esse texto não está dizendo isso. Esse texto está dizendo que pessoas tomaram atitudes e Deus é soberano sobre essas atitudes, que não são as atitudes das pessoas que estão conduzindo o mundo, mas que é um Deus soberano que está conduzindo o mundo. Esse texto é uma prova disso, e a própria razão é uma prova disso. Você imagina, irmãos, Jesus prometeu voltar, não prometeu? Você imagina se as decisões do mundo estivessem na mão das pessoas. Jesus voltaria? Nunca, porque as pessoas não tomam decisões sábias, de uma maneira geral. O ser humano é pecador. O destino do mundo estaria nas mãos do ser humano pobre pecador. Então, não tem sentido dizer que são as nossas ações que estão conduzindo a nossa vida. Não tem sentido dizer isso. Uma segunda mentira que as pessoas dizem a respeito disso. Ah, pastor Maciel, mas é o seguinte, Haddad, ele tem o livre-arbítrio, ele poderia não fazer isso. Deus, ele decretou, mas outra pessoa poderia fazer. Outra pessoa quem? Vocês já viram alguém falar assim? Já viram alguém falar assim sobre Judas? Não, Judas exerceu o seu livre-arbítrio, por isso que ele traiu Jesus, né? Ele vendeu Jesus. Mas Judas poderia não ter feito aquilo. Poderia ter sido outro. Mas a questão é, se fosse outro, seria outro quem? E outra questão é, se Deus deixasse que o seu plano ficasse à mercê da decisão humana, então o seu plano correria risco? Está entendendo que não tem sentido isso? Então vamos deixar para que alguém cumpra o papel de negar a Jesus. Né? Vamos supor que Deus fizesse isso. Alguém vai cumprir o papel de negar a Jesus. Vamos esperar esse alguém aparecer e querer negar a Jesus. E se ninguém aparecesse? E se ninguém quisesse negar Jesus? Então o plano de Deus, ele é infalível, ele é específico. Deus não determina ações, ele determina pessoas que farão aquelas ações. Ele é eficaz. O plano de Deus não é vago, não é genérico, não é deixado à mercê da decisão humana. É claro que aqui, veja, por isso que eu disse que é um ponto complexo, né? Nós também não somos hipercalvinistas, aqueles que negam que o ser humano tem uma liberdade dentro da sua natureza e que ele é responsabilizado pelas suas ações. Nós entendemos as duas coisas aqui. Você pode chamar isso de compatibilismo. Nós entendemos que o ser humano age de acordo com a sua natureza, ele tem uma liberdade dentro da sua natureza e ele é responsável moralmente por suas decisões, mas nós entendemos que, ao mesmo tempo, Deus é soberano sobre cada atitude do ser humano e Deus conduz a história. Nenhuma atitude do ser humano está fora da vontade do decreto geral de Deus. Nós temos a tendência, portanto, de negar alguma dessas verdades. Ah, será que Deus é tão soberano? O homem acha que... Ou, será que o homem tem responsabilidade? Não, nós não negamos nenhuma das duas, porque as duas estão na Bíblia. A Bíblia culpa aquele que faz o mal por fazer o mal, assim como culpou Judas. Só que a Bíblia também coloca todas as decisões do ser humano nas mãos de Deus. Ele tem um controle final de todas as coisas. Não é verdade que dá para ver claramente isso nesse texto, irmãos? Pessoas desejando em seu coração, vou me levantar contra Salomão. E o texto dizendo que foi Deus que operou isso. Nós temos dificuldade, como seres humanos limitados, para entender essa relação soberania de Deus e responsabilidade humana. E o que nós estamos aqui ensinando não é para que a gente tente entender completamente isso, mas é que a gente aceite. A Bíblia fala que Deus é soberano e aponta o ser humano como responsável. Simples, a gente tem que aceitar isso. Então, vou dar um exemplo prático. Eu já dei esse exemplo aqui, vou repetir.
chega lá um evento muito triste, né, que é velório. Velório é um momento muito triste, tal. Aí a pessoa veio a falecer, tal, e vamos supor que a pessoa veio a falecer porque foi um acidente de algum veículo e a pessoa estava embriagada. Então, aí nós vamos ver discursos, né? Ah, poxa vida, a pessoa foi lá e também, né, se embriagou, tal, a pessoa é culpada. Aí o outro vai dizer, não, mas chegou a hora da pessoa, né? Estava determinado por Deus e tudo mais. Esses dois discursos a gente vê, né, nesses momentos. O que nós estamos falando aqui é que as duas coisas são verdade. Não poderia ser mudado o dia nem a hora da morte dessa pessoa, porque Deus decreta tudo. Mas, ao mesmo tempo, o ser humano é responsabilizado pelo seu erro. Assim foi com Jesus. Era impossível que Judas não negasse a Jesus, porque Deus já tinha feito um plano de salvação. Mas Judas foi responsabilizado pelo seu erro. Então, essas duas coisas nós entendemos que são bíblicas e rejeitamos posições que negam uma dessas duas coisas, né? E nós vemos isso claramente dentro desse texto. E por isso, irmãos, isso traz para nós, ou deve trazer para nós, conforto. Conforto por quê? Temor também, né? Claro, né? Mas conforto por quê? O destino do mundo não está nas mãos do ser humano, não está nas mãos de um governo, não está nas mãos das pessoas, está nas mãos de Deus. Se fosse o contrário, tem uma determinada denominação que é hiperarminiana, que não acredita nisso. E eles têm o seguinte jargão: pregue o evangelho para que seja abreviada a volta de Cristo, para que Jesus venha o mais possível, né, antes. Né? Então, essa ideia é uma ideia hiperarminiana. Por quê? O dia e a hora do retorno de Jesus já está determinado. Não é verdade? Eu não posso antecipar e nem posso atrasar. As ações humanas, claro, tem que acontecer, mas tudo isso está dentro do controle do nosso Deus, não somente do controle, né? Deus organiza, ordena, decreta. Deus age ativamente. Deus não age passivamente, né? Permitindo. Deus age ativamente, realizando. Nem sempre, irmãos, o Deus que é pregado pelo mundo evangélico é o Deus que está na Bíblia. O mundo evangélico está bastante equivocado em muitos conceitos, né? Nem sempre. Né? Então, algumas características do Deus bíblico têm sido esquecidas ou retiradas por completo pelo mundo evangélico. Pode passar, deixar os irmãos interpretarem esse quadro. Os irmãos já ouviram falar da filosofia helenística? Já ouviram falar? O que está muito em voga hoje é o chamado estoicismo. Já ouviram falar? O estoicismo está sendo usado hoje como uma espécie de teologia coaching. São ideias que surgiram no período da existência de Jesus Cristo, pregadas por um filósofo chamado Sêneca. E hoje as pessoas estão usando, isso está retornando, está tendo um retorno ao estoicismo. E até mesmo cristãos estão usando essas ideias para enfrentar os seus problemas. A ideia de você ter uma mente controlada, de você controlar as suas emoções, a ideia de você ser indiferente em relação às emoções e demonstrar poder, né, no seu interior. Então, o estoicismo está de volta, tá? Se vocês nunca ouviram falar disso, se acostumem, né? O estoicismo está voltando. Isso foi combatido pelo apóstolo Paulo, na época de Paulo. Lembram-se dos estoicos e dos epicureus em Atenas, né? Em Atos capítulo 17, quando Paulo chega no Areópago de Atenas. Isso foi combatido por Agostinho, por Tomás de Aquino, tantos outros, mas isso está voltando. Por que eu coloquei esse quadro aí? Porque o estoicismo também acredita que tudo está controlado por algo. Eles acreditam também, é um tipo de ideia que acredita que tudo está determinado. E às vezes a gente pode confundir isso com a nossa visão, com o calvinismo, né? Então o estoicismo é a mesma coisa que calvinismo, porque não acredita no livre-arbítrio e acredita que tudo está predeterminado. Mas não, o estoicismo, essa filosofia helenística, não tem nada a ver com
o cristianismo, tá bom? Então, essas são as principais diferenças. Nós entendemos que tudo está controlado, mas nós entendemos que Deus controla. É um Deus pessoal, um Deus que tem características de personalidade, que tem sentimentos, que tem vontade e assim por diante. Já na filosofia helenística, a ideia é de uma força impessoal, a natureza está controlando. Já ouviram a frase, o universo conspira a seu favor? Já ouviram essa frase? Se você fizer coisas boas, o universo... Então, essa é uma mentalidade mais ou menos estoica, né? A ideia de que existe um poder impessoal, uma energia que está controlando. Não, a gente não acredita nisso, não tem nada a ver com o cristianismo. A finalidade do controle, para o estoicismo, a finalidade de tudo isso é o aperfeiçoamento do ser humano. E até mesmo eu controlar as minhas emoções, eu procurar agir, né, de uma maneira mais fria diante das situações difíceis, para o aperfeiçoamento do ser humano. E o cristianismo não está de olho nisso, né? A finalidade de Deus controlar todas as coisas no cristianismo, inclusive nesse texto que nós lemos, é a glória de Deus, é a redenção, a salvação em Cristo Jesus. Uma outra questão importante é a relação desse controle com o ser humano. Nós acreditamos que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, é o agente moral e responsável pelas suas decisões. E essas filosofias acabam acreditando que nós temos que ter uma postura passiva diante do destino. É o destino. Você tem que aceitar isso porque é o destino. Pode parecer calvinismo, mas não é. Tinha que ser a hora dele morrer mesmo porque é o destino, tal. Não, nós acreditamos que existe um controle e existe uma hora, mas nós não acreditamos que isso é mero acaso, mero destino, mero controle de uma natureza, ou de o chamado logos, né, racional, segundo essas filosofias. A questão do sofrimento é o principal elemento assim delicado dessas filosofias, irmãos, porque nós entendemos que o sofrimento existe por culpa do pecado e também dentro do plano de Deus, para que nós dependamos de Deus. O que nós fazemos quando nós sofremos? Nós dependemos de Deus. O que nós fazemos quando nós vemos o sofrimento? O cristão, o que ele faz? Ele chora, ele se sensibiliza. E essas filosofias vão ensinar, e olha, tem livros e livros sobre isso, a você ser uma pessoa mais forte, enfrentar os seus sentimentos, não chorar, né? Ser mais impassível, para você vencer os seus temores. Muitos desses livros têm sido usados, inclusive, para as pessoas vencerem os seus problemas emocionais. Veja, irmãos, enquanto, é o que nós estamos estudando às terças, né? Enquanto nós nos acovardamos como igreja, e temos até vergonha em alguns círculos de dizer que a Bíblia pode tratar problemas emocionais, filosofias falsas estão voltando lá do além, lá do passado, e se colocando como uma fonte de solução. E as pessoas estão se alimentando disso e lendo esses livros, inclusive cristãos. Estudando sobre esse assunto, eu vi diversos cristãos testemunhando. Eu vivo uma vida estoica. Sim, exatamente. E é preciso que a gente faça, então, uma separação. Isso, irmãos, é para todo tipo de ideologia, tá? Todo tipo de ideologia. Quem sabe um dia você vai conhecer uma ideologia, uma filosofia, seja o aristotelismo, seja o estoicismo, seja platonismo, sejam ideologias políticas, e você vai perceber que aquela ideologia ou aquela filosofia tem alguma coisa parecida com o cristianismo. Aí, automaticamente, a nossa tendência é falar, não, isso aqui é tudo correto. Como o estoicismo tem essa crença no controle, né, de todas as coisas. Mas não é verdade. O cristianismo é uma verdade. E as outras filosofias todas são mentiras. Só que possui fios de verdade que vão chocar com o cristianismo. E nós não podemos ser tão ingênuos ao ponto de abraçar essas filosofias. No campo das ideologias políticas é a mesma coisa. Determinada ideologia prega que nós temos que ajudar os pobres, então é igual ao cristianismo. Não é igual ao cristianismo. Não é igual. Nós não precisamos dessa ideologia para defender os pobres. A Bíblia já faz isso. Determinada ideologia
é contra o aborto, então isso é cristianismo. Também não é cristianismo. Cristianismo não é ideologia, né? Cristianismo é uma verdade, uma visão de mundo que está acima dessas ideologias e pode ter pontos de contato, inclusive com essas ideias também, só que a gente tem que ter todo o cuidado para não adentrar, não beber, né? Não acabar vivendo. Imagine, irmãos, a resposta ao sofrimento. Como que a gente responde ao sofrimento? A ideia das filosofias helenísticas é a gente ser apático, ser indiferente, a gente suportar com indiferença o sofrimento. Isso pode até dar certo, né? Tem pessoas que podem até testemunhar, né? Depois que eu adotei essa indiferença, não fiquei mais choramingando pelos cantos aí e tal. Tudo bem, mas e a glória de Deus? E o mandamento? Nós não adotamos uma verdade ou uma orientação pelo simples fato de dar certo. Nós devemos adotar a verdade. Nós devemos nos perguntar, isso é verdade? Antes de nos perguntar, isso dá certo? Senão, a gente vai ser pragmático, né? E esse não é o caso. Como que Jesus reagiu diante das mazelas? Jesus chorou. Jesus se sensibilizou. Ele mesmo disse, bem-aventurados os pobres de espírito. E a pobreza de espírito é algo considerado fraqueza para esse tipo de filosofia. E assim por diante, irmãos, tá bom? Eu coloquei como comparação porque vocês vão ver por aí ideias que podem parecer com calvinismo, só que tem nada de cristianismo. Então, meus amados, Deus ele tem um controle de todas as coisas. Nós devemos, então, reconhecer a soberania de Deus. Nós não precisamos entender cada detalhe. Deus não promete para você, nem para mim, que a gente entenda tudo. Eu estou passando por um problema de saúde e eu não entendo por que Deus quer que isso aconteça. Eu não preciso entender todos os detalhes. Eu não preciso que Deus me dê um script de tudo. Deus não promete. Eu preciso entender que Ele está no controle. Então, é semelhante a um projeto de um arranha-céu, de um grande prédio. Aquele que projetou conhece o resultado desse projeto. Mas quem sabe ali, alguém que está trabalhando ali com cimento, né? Alguém que está trabalhando ali como ajudante, está ali levando um carrinho de cimento sem saber qual o resultado daquilo. Mas ele tem um papel dentro daquele plano. Nós é a mesma coisa. Cada um de nós faz algo, toma as decisões, né? Acontece coisas que na nossa mente parecem aleatórias, como levar um carrinho de cimento diante de uma construção de um prédio. Parece que é aleatório. Eu estou com uma dor de cabeça, não vou trabalhar hoje. Aleatório, né? Eu estou com um problema, vou fazer uns exames. Tal família está participando, está tendo luto, uma pandemia enviada, uma guerra está acontecendo. Parecem coisas que estão sob controle do ser humano. Mas, no final das contas, o projetista, sabe de todas as coisas. Ele sabe por que aquilo que está acontecendo. E está tudo muito definido na mente dele. Então, nós deveríamos confiar no nosso Deus. Isso deveria trazer consolo para as nossas almas. Amém, irmãos? Vamos ao nosso próximo ponto, que é parecido com esse ponto. Eu peço que você abra sua Bíblia, Daniel 2, 21. Os irmãos podem ler, por favor? O Salmo 22, 28 diz, pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. A nossa terceira lição e aplicação é no mesmo sentido da anterior. Deus governa as ações humanas, mas agora a gente olha para as nações. Porque às vezes a gente se esquece que essas coisas estão interligadas, né? Tá bom, Deus ele domina o meu coração, Ele me comanda, mas e as nações? Por isso que esse texto faz questão de fazer uma divisão, esse capítulo. As ameaças que vieram de fora de Israel e as ameaças que vieram de dentro de Israel, que vão ser tratadas no próximo texto. Para mostrar o quê? Deus tem um controle sobre Israel, mas tem um controle sobre as outras nações também. Deus tem um controle sobre todas as coisas. Então, irmãos, isso deveria trazer para o nosso coração confiança, para que a gente não fique demasiadamente alarmados diante daquilo que está acontecendo no mundo.
independente das circunstâncias, Deus está estabelecendo o seu plano sobre todas as coisas. Ele está conduzindo todas as coisas. Ele governa o coração do ser humano, ele governa as nações, ele governa aqueles que se acham grandes nessa terra. Há uma coisa que tem crescido cada vez mais nos últimos anos, são as teorias de conspiração. Né? Pessoas que começam a estudar as teorias da conspiração e ali começam a ficar preocupadas. Né? Tem várias teorias da conspiração, né? Várias, né? Então, as mais conhecidas são aquelas que dizem que os maçons, eles dominam o mundo, eles estão controlando o mundo todo, né? Aí outra diz, não, os Illuminatis estão comandando o mundo todo. Há outras teorias que os ETs, né, estão controlando, os reptilianos, né? Já ouviram falar disso aí? Os reptilianos estão dominando o mundo. Veja, na história toda, nós vemos que não há nada novo debaixo do sol. Aqueles que têm o poder, que têm condições financeiras, têm poder, né, os grandes, eles sempre dominaram sobre os mais fracos. Isso não é nenhuma novidade. Então, tem muita gente que controla mesmo a nossa sociedade, aqueles que têm mais dinheiro. Isso não é novidade. Agora, a gente não pode se deixar alarmar por teorias que não podem ser comprovadas, ou que precisam de muita fé, entre aspas, para que a gente acredite nessas teorias. Né? Estamos sendo enganados todos esses anos, na verdade a Terra não é redonda, tal, e teorias como essas. Por que nós devemos fazer isso? Para que a gente não se alarme, a gente entenda que Deus está no controle, independente se for os maçons, se for os Illuminati, se for os reptilianos, né? Independente de quem seja, Deus está no controle. Na época, quem? Elon Musk, né? Na época do Império Egípcio, que foi um dos maiores impérios dessa terra, né? Quando foram construídas as pirâmides do Egito, a tecnologia da época era incrível para a época, né? Cuidado aí também que o History já diz que foi os ETs que construíram aquelas pirâmides, né? Tem todas essas teorias aí, né? Mas veja, os poderosos dominavam, mas Deus estava no controle. Deus estava guiando o seu povo. Deus é aquele que confunde os poderosos. Inclusive, irmãos, o próprio Evangelho, ele é um meio pelo qual Deus confunde aqueles que se acham sábios. O apóstolo Paulo não disse isso? Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. E o Evangelho é chamado de loucura pelo mundo. O apóstolo Paulo vai tratar sobre esse assunto 1 Coríntios capítulo 1, capítulo 2, exatamente sobre essa questão. Então, nós deveríamos manter a calma e também acalmar as outras pessoas. Então, você imagina uma pessoa não crente que vê um crente desesperado com essas coisas, né? O crente está desesperado, cuidado, os reptilianos, a terra não sei o que lá, é isso, é aquilo, a igreja vai acabar, não sei o que. Aí, o não crente que precisa de uma palavra de esperança para ficar menos desesperado, né? Não acha esperança. O não crente olha, calma aí, o que está acontecendo com essa fé dessa pessoa aí que não... Se essa pessoa está desesperada tendo Jesus, imagine eu. Meus amados irmãos, em Cristo Jesus, então, nós observamos hoje essa história do declínio de Salomão e percebemos nessa história que os nossos erros têm consequências, né? As nossas atitudes erradas possuem consequências. Então, se nós errarmos, o que nós temos que fazer? Nos arrepender de nossos pecados. Nós percebemos também que Deus é soberano, controla as ações humanas e controla as nações também. Claro, a gente vai ficar preocupado, mas essas verdades estão na Bíblia para que a gente treine o nosso coração, para que a gente confie em Deus, para que a gente não siga aquilo que a gente está sentindo, né? Porque as nossas emoções, as nossas sensações não condizem, na maioria das vezes, com a realidade. Então, que isso traga consolo, confiança, temor para todos nós. Amém, meus amados? Então, que Deus nos ajude, que Deus abençoe cada um de nós. Vamos orar nesse momento? Senhor amado, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade que o Senhor nos deu de refletir a respeito desse texto, da Sagrada Escritura. Obrigado pela verdade, ó Deus, escrita, e também nós Te glorificamos pelas implicações que essas narrativas trazem. A implicação de que nós devemos
obedecer ao Senhor, porque estamos sujeitos, sim, à disciplina do Senhor com as nossas desobediências. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajuda, Senhor. Abençoa cada um dos teus filhos que aqui está. Se há alguém aqui, ó Deus, que está alimentando alguma idolatria, vivendo em algum tipo de erro, mesmo que não seja um erro aparentemente grave, mas que pode lá na frente aparecer, se manifestar na forma de um pecado grave. Ó Deus, tem misericórdia dos teus filhos, tem misericórdia de todos nós, nos ajuda, enche-nos com teu Espírito Santo. E nós te pedimos também, ó Deus, que o Senhor nos dê tranquilidade, que o Senhor nos dê paz ao coração dos teus filhos, porque existem guerras, existem doenças, pessoas estão morrendo, coisas estão acontecendo, e nós somos tentados a interpretar estas coisas simplesmente como que o mundo está sem controle, que o mundo está caminhando em uma confusão generalizada somente, e nós somos tentados a nos esquecer de que o Senhor é o projetista, de que o Senhor é o engenheiro, que o Senhor é o arquiteto que fez todas as coisas e planejou e decretou, e nada do que ocorre está ocorrendo fora daquilo que foi planejado pelo Senhor. Ó Deus, que isso traga paz ao nosso coração. Abençoa o teu filho, a tua filha que tem se preocupado demais, está com o coração às vezes em pânico, ou até mesmo a preocupação com os familiares, com os filhos, com a economia, com a igreja. Ó Deus, ajuda os teus filhos, ajuda-nos a entendermos, ó Deus, que o Senhor é aquele que controla todas as coisas, Pai querido. Tudo que está acontecendo dentro dos teus planos. Ó Pai, agora despede o teu povo na tua paz, na tua graça, no teu amor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém.